Rapaz, o Corinthians ganhou, mas tem uma situação aí que tá incomodando algumas pessoas. Vamos ver um pouco da repercussão aqui, relacionado ao Romero ser reserva do Corinthians hoje, estando na fase que ele está desde o ano passado. Bora ver aqui um pouco da repercussão, o que falaram aqui Chico Garcia e a torcida do Corinthians sobre esse momento do Romero e se ele deve ou não continuar como reserva do Corinthians. Vamos lá. E um teste interessante contra um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas uma equipe profissional de jogadores que estão acostumados, né, especialmente a jogar, enfim, lá nos seus domínios. Não é necessariamente o Estádio do Café, mas é um estádio que realmente o gramado deixou muito a desejar em Cascavel, na cidade de Cascavel. De qualquer forma, supremacia corintiana, né? O Oeste Paranaense é um lugar tomado por corintianos. Visitei recentemente, né? Impressionante a torcida do Corinthians por lá. E foi interessante ver de novo o time titular do Antônio Oliveira, que, vejam só, não tem Romero entre os 11 iniciais. Ele está adotando esse sistema do Wesley aberto pela esquerda, os dois centroavantes, o Pedro Raul mais centralizado e o Yuri Alberto mais como um ponta mesmo, jogando bem aberto, fazendo a jogada de lado de campo lá pela direita, Rodrigo Garro sendo o homem da armação ali pelo meio campo, mas com muita versatilidade, com muita mobilidade, mordendo o tempo inteiro, criando, caindo pelos lados, batendo falta, fazendo tudo. Rodrigo Garro faz tudo, que jogador maravilhoso. Breno Bidon caindo pelo lado esquerdo também, muitas vezes, para poder armar o jogo, né, sendo esse vértice da volância pelo lado esquerdo, função ocupada pelo Maicon, que estava bem até a sua lesão, mas agora não sei não, hein? Não sei não se o Maicon volta e reassume a titularidade. O Breno Bidon tá dono da posição. E o Ranielli, um monstro de jogador, leão de chácara, dono da primeira função do meio-campo, mas ganhou uma concorrência. Eu vou falar sobre ele na sequência. Trata-se de José Paulo, ele mesmo, Paulinho, que voltou no segundo tempo do jogo depois de 10 meses parado e na função de primeiro homem. É bem verdade que quando isso acontece, o Ranielli está deslocado pelo lado direito para ser meio que um lateral, com a expulsão do Fagner, mas eu chego lá. O Corinthians foi armado com a dupla de zaga, o Félix Torres descansando, né? Data FIFA, jogou pela seleção equatoriana. Então Gustavo Henrique e o Kaká com o Hugo, praticamente uma linha de 3, né? O Hugo pouco cruzava a linha divisória do gramado, subia de vez em quando voltava, e o Corinthians fazia muito essa linha de 3 zagueiros. Não é 3 zagueiros, né? Não são 3 zagueiros sem a bola, mas com a bola para sair da construção, o Hugo participa dela, com o Wesley fazendo o corredor ali pelo lado esquerdo. E aí, como eu falei, né? Ranielli, Bidon, Garro e o trio de ataque, né? Wesley, Yuri Alberto e o Pedro Raul. Depois, no segundo tempo, muitas trocas, mas muitas trocas, porque o primeiro tempo ele foi muito físico, de amistoso não tinha nada, o Londrina marcou, o Corinthians não conseguia chegar, a falta de ritmo de jogo pesou em alguns momentos. O Wesley, por exemplo, que foi muito acionado pelo lado esquerdo, errou muito a tomada de decisão, e isso pra mim é sintoma do ritmo de jogo, né, da falta do ritmo, né, com esse período sem jogos, e por isso importante também você realizar um jogo de competição antes da estreia na Sul-Americana, porque um tempo tão grande antes da partida poderia gerar esse problema no jogo que vale. Então você já dá uma soltada na galera, você já readquire a forma física, o ritmo, a competição, para os caras chegarem no Uruguai semana que vem entendendo a necessidade do jogo. O Wesley, que vinha bem, enfim, antes da parada, teve dificuldades ali pelo lado esquerdo, mas a gente sabe a capacidade do Wesley, né? É que a concorrência, vejam só, nesse elenco do Corinthians, ela tá grande. Porque aí no segundo tempo você tem um jogador como o Pedro Henrique que entra, e preparem-se ou prestem atenção como o Pedro Henrique sempre apronta alguma coisa. Ele sempre entra e consegue tirar um coelho da cartola, ele sempre faz alguma coisa mais objetiva, e é dos pés dele que sai o primeiro gol, porque ele faz a jogada, bate muito forte, o goleiro Arthur faz o rebote e o Romero acaba tocando para o fundo da rede. A gente precisa entender também, porque quando no segundo tempo o Romero entra, ele entra no lugar do Pedro Raul e o Yuri Alberto passa a fazer a centroavância. Será que o ataque é esse mesmo? Wesley, Pedro e Yuri Alberto? Por que o Romero é reserva? Pelo menos assim, na reta final do Paulista e nesse primeiro amistoso, é o que indica o Antônio Oliveira. Ele disse em entrevista coletiva que isso não se verifica para qualquer jogo, que isso dependendo
do adversário, ele pode utilizar ou pode modificar. Só que a verdade é que ele tá dando uma sequência para esse ataque. Mas por que Romero na reserva? Na minha opinião, ele tem que achar um lugar pro Romero. O Romero não pode ser reserva. O Romero, além de ser um cara que muitas vezes a gente diminui o talento dele por conta da entrega, da volúpia, da garra e de tudo que ele consegue vestir, né, com a camisa do Corinthians, por favor, o gol que ele faz, o segundo gol, é de quem tem talento, é de quem tem brilho e de quem tá na fase, e de quem tá vivendo um grande momento. E você não pode ignorar isso. Você não pode menosprezar o momento do jogador. Isso não é uma crítica ao Antônio, é apenas um registro, né, de que ele, obviamente, entende qual o melhor para sua equipe. Ele venceu o jogo por 3-0, tá tudo certo, ele tá testando ainda, obviamente, né? Ele teve todo esse tempo sem jogos para trabalhar, ele teve um primeiro amistoso para testar, os testes são para isso mesmo, mas o Romero, na minha opinião, não pode ser reserva desse time. É um cara que, além de se entregar, de se doar, ele ainda tem o gol, e inclusive colou aí, né, no Paulo Guerreiro para ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Então o Romero, ele já está na história. E ele é um cara que precisa jogar. Eu entendo por alternativa de jogo, você, em determinado momento, não, vou escalar os dois centroavantes, que não são dois centroavantes quando estão jogando ali, porque o Yuri não tá enfiado na área, ele tá aberto pelo lado direito, ele tem realmente outra característica, ele ataca o espaço, ele gosta do ponto futuro, ele gosta da velocidade do arranque e tudo mais. O Pedro Raul não, já é mais pivôzão. No primeiro tempo ele faz um pivô maravilhoso para um chute do Rodrigo Garro, que a bola explode no travessão, seria um golaço. O Pedro sabe fazer isso, mas eu inverteria. Eu deixaria o Pedro Raul como uma alternativa para segundo tempo, para bola aérea, para fazer pivô, para mudar jogo, para parar mais cruzamentos, e começaria com Wesley e Yuri Alberto centralizado e Romero pelo lado direito. Para mim é simples. Ó, a galera aqui no Twitter tá repercutindo esse gol do Romero, né, cara? Que golaço, o segundo gol dele. O cara que realmente entrou, mudou ali o segundo tempo, fazendo os gols. Depois o Corinthians acabou ampliando com o Giovani, mas no finalzinho. Repercussão também de pessoas de fora do país, né? Provavelmente que um paraguaio, não sei se é jornalista, que foi um golaço. E aí a galera até brincando aqui, foi demais, cara. Foi muito consciente e foi de perna esquerda, né? Não se afobou. Tudo bem que é o Londrina, né, pessoal? Mas enfim. Resumo do amistoso entre Corinthians e Londrina, cartão amarelo para Antônio Oliveira, 3 expulsos, Carlos Miguel foi quem mais bateu e continuou em campo. 2 gols do Romero. Vocês gostaram? Eu quero que vocês comentem aqui se vocês gostaram da ideia de enfrentar um time da Série C. Porque eu vou ser bem sincero, tá? Eu não gosto de ficar passando pano pra tudo do Corinthians, aquela coisa. Eu não gostei da ideia de jogar contra um time de Série C, tá? Pra se preparar pra qualquer campeonato. Porque o Corinthians, o parâmetro do Corinthians é outro, ele tem que ser outro. Então se você marca... Cara, tinha muita possibilidade de marcar um amistoso com qualquer time aí. Vamos supor aqui, por exemplo, um time que tá eliminado, um time grande que já foi eliminado aí do estadual, ou então um time de fora do país, entendeu? Daqui na América do Sul mesmo. Você enfrentar um time de Série C não diz nada, porque se você ganha, não fez muito mais do que sua obrigação. Se você perde, vira vexame, entendeu? Então teria que ser aquele jogo preparatório, realmente, para você não só mostrar pra torcida, ó, estamos aqui, viu? A gente tá eliminado aí, bom tempo sem jogar, mas a gente tá aqui. Eu acho que o Corinthians deveria fazer muito mais do que isso, jogar contra uma equipe realmente forte, né? O pessoal brinca, é muito engraçado esses memes, cara. Angel Romero Skills, botou o Ronaldo acelerado aqui, ó. E o que você acha dessa situação do Romero? Do Romero ser o reserva do Corinthians, né? Porque por mais que o Antônio Oliveira não queira dizer que ele é reserva, a gente sabe que hoje é, né? Não sei como é que vai ser agora, com toda essa repercussão, né? E com o que ele tá vendo, que o cara tá entrando e faz gol, velho. Vai ficar difícil manter o Romero na reserva, mesmo você tendo a ideia de jogo ali, que queira utilizar mais a velocidade do Yuri Alberto pela direita, que ele joga muito bem por lá. Eu entendo também. Mas o Pedro Raul hoje, por exemplo, a gente pode entender que não precisa de titular. Não precisa, não tem a necessidade de você insistir tanto assim. Tá fazendo gol, tá beleza, mas pode jogar ali no segundo tempo. Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.